Gravando. Gente, é porque eu postei ontem. E eu Pra ver se eu não. tenho um cachorro latindo aí, eu não tô ouvindo se eu falar, não. Sobre o vídeo de ontem. Tá ouvindo? Laís. Agora eu tô entendendo. É porque eu não consegui encontrar outros mais curtos. Aí eu só consegui encontrar aquele um pouco mais didático, mas mesmo assim, juntando os dois dá quase uma hora. Aí eu botei ontem, mas serve para. Espera aí, rapidinho. Vai dar uma facada no cachorro. São 55 minutos, né? Grande, né? Um pouco grande, né? É porque eu não achei outro mais curto para falar disso, né? Da questão Meu das professor, crises. Oi, diga. agora eu não entendi sua mensagem. Já que a gente não vai ter amanhã, eu vou mandar esse vídeo aqui. Não, foi porque eu falei o quê? É porque ontem foi dia de paralisação, Eric. Você não soube, não? Não, mas tipo, o senhor mandou ontem como se a paralisação fosse hoje. Aí eu fiquei sem entender. Eu disse, Não, oxi. é porque é a paralisação. Eu falei, olha, é paralisação e tal, não é para trabalhar, mas vou pelo menos deixar esse vídeo lá, para depois não falar que eu sou fura-greve. Brincadeira, foi só para não dar o norte a vocês, né? Como foi dia de paralisação, né? Nacional, ver se barra alguma coisa, né? Fizeram até manifestação na frente da casa de Arthur Lira. Eu queria fazer na cara do povo daqui, mas vamos ver, né? Vamos ver, né, essa situação, né, seu Érico? O que é que vai ser, né? Porque a coisa tá difícil, viu, gente? A gente periga dormir num dia, acordar no outro com a notícia. Foi revogada a Lei Áurea. Já é permitido o trabalho escravo novamente. É cada notícia que é pior. Poxa, vocês viram a lousazinha, né? Só que não tem uma canetinha, aí fica mais difícil. Mas que dá pra, mesmo sendo garrancho, dá. Tá todo mundo vendo, né? O que? O link? Você acha que vocês têm que aceitar. Vou Oi? botar aqui para compartilhar. Espera aí. É. Vocês têm que aceitar para ver. Eu acho que vocês têm que aceitar. Tá? Vocês receberam algum link? Povo. Tá o link no chat. Pra gente editar, a gente tem que entrar mesmo. Tá todo mundo vendo, gente? Hein? Meu Deus. Porque também tem que compartilhar a tela, não, professor? Não precisei, não. Tem que entrar por lá, hein? É. Gente, clica nesse link aqui, Eu gente. vou ter que instalar de novo aqui. Espera aí. Mas se tiver muita burocracia, nem precisa. Tamira está conseguindo? Aí, todo mundo. Meu povo, e minha pova de meu Brasil. Não tinha muitas. Taraná. Taraná, pam, pam.
Então, a gente está trabalhando, nós falamos sobre, a gente começou com o modo de produção, né? Como é horrível, com o mouse. Nós começamos com o modo de produção. Alguém está falando aí? E fizemos aquela discussão sobre os tipos, né? Se você tivesse, tem que comprar a canetinha. Aí ia ser show de bola. E desse modo de produção nós falamos sobre o capitalismo. Aí nós falamos sobre aquelas organizações do trabalho, organização do Estado. E também as teorias que embasam toda essa discussão que nós estamos travando desde o início desse semestre, desse ano letivo. Significa o quê, gente? Significa que a gente vamos adentrar como essa discussão é mais dos outros modos de produção, se refere mais à questão, talvez, de história do que propriamente da sociologia, né? Vocês sabem que a sociologia, o objeto por excelência dela é estudar o modo de produção capitalista, em essência, né? Lógico que ela vai estudar o passado, mas estudar o passado para tentar compreender as especificidades de nosso tempo presente. Então, a gente estuda lá, por exemplo, quando nós falamos sobre o sistema feudal, modo de produção feudal, o escravismo, etc., a gente está falando para tentar compreender as diferenças, as particularidades, como o mundo mudou, a questão da organização econômica, organizações culturais, a forma como a cultura muda, né? As questões religiosas mudam, tal. Então, mais nesse sentido, né? Não é a sociologia não se foca, vamos dizer assim, em demasia para tentar compreender o passado com todas as suas determinações, com livros, com conceito, aquele conceito. Lógico que tem, por exemplo, Max Weber, que estuda toda essa questão, mas Max Weber também foi um historiador, economista, etc. Marx, às vezes fala sobre, às vezes não. Tem aquela discussão sobre os modos de produção, ele fala alguma coisa sobre as formações pré-capitalistas, mas o foco central dele é estudar o funcionamento da sociedade capitalista, né? Suas leis, caráter contraditório, a exploração do trabalho, etc. Aí nós trabalhamos isso, começamos a trabalhar especificamente o capitalismo, e vamos adentrar agora numa questão extremamente importante, né? Sobre as crises capitalistas. Né? E as crises capitalistas, aqui está esses garranchos que eu fiz, né? Porque eu estou com o mouse, modo de produção capitalista, suas crises e crises, né? A grande questão, gente, é que... Bom dia, Luiz. Oxe, cadê Laís? Sumiu? Sai aqui. Bom dia, Arthur. Tal como o modo de produção específico, o modo de produção capitalista tem suas características específicas, as crises capitalistas elas vão ter também uma natureza completamente diferente das crises anteriores ao capitalismo. Se é um sistema histórico específico que surge lá já no final da Idade Média, mas que tem seu desenvolvimento maior lá na Revolução Industrial, ele também vai carregar especificidades em suas crises. Na verdade, meu povo,
Se pensa, você lembra assim da crise de 29, né? Aquela terrível crise de 29 que afetou o mundo todo. Você tem outras crises econômicas, né? Você tem a crise de 87, a crise de 2008 e agora essa crise, né? Mas esses momentos de 29, 87, 2008 são pontos culminantes da crise, né? Vamos dizer assim, são os momentos em que a crise atinge seu topo, né? Que causa uma repercussão social, né? Uma trágica repercussões sociais, né? De desemprego, falências, mortes, suicídios, como ocorreu lá em 29, tudo isso. Beleza, eu imaginei que fosse isso, Jardim. Obrigado. Vê se ela consegue voltar. Né? É um ápice. Mas a questão da crise, né? Nós trabalhamos do capitalismo, nós falamos algumas coisas que nós discutimos na nossa última aula sobre a questão do objetivo de todo capitalista, né? Independentemente se for Jeff Bezos, Bill Gates, ou Lindenberg, né? Lindenberg está nessa luta também. O objetivo de todos eles, pequeno, grande, médio, homem, mulher, muçulmano, budista, católico, ateu, protestante, adorador do diabo, qualquer coisa possível, é lucro. Então, todas essas características que diferenciam não importam, né? O que importa para ele é o lucro, né? A acumulação de capital, né? Como o dinheiro é a mercadoria universal, solvente universal, basicamente em dinheiro, em propriedade, etc. E essa mote, né, e esse objetivo do capitalismo, do modo de produção capitalista, ele não é um simples objetivo de lucrar, né, de extração de mais-valia, de lucro, né? Ele tem como objetivo o aumento incessante do lucro, né? Vocês estão entendendo? Alguma dúvida, Éricles, Luiz, Yasmin? Não, isso é de praxe. Não é? Você lucra 50 aqui, não é Lindenberg. Lindenberg participou Que foi, Lindenberg? Uma história aí, né? Porque o objetivo é lucrar sempre mais, na verdade? É. Não é? Se eu estiver falando alguma discordância, como você discordou lá, você fala. Mas eu começo a discordar Diga. agora, tô brincando, é nada. Mas é isso Não, mesmo. mas eu tô aberto discordância mesmo, é isso. Não, segundo a ótica da Mas sociologia, é isso quando mesmo, estamos falando né? de sociologia, é isso mesmo. Não, a lógica do capital. Quando Lindenberg, estamos falando de realidade, agora a realidade Sempre está vai sendo ser essa. Né? Agora, Vamos, sobre Luiz. sociologia, quando a gente for fazer uma prova ou alguma coisa, realmente, uma questão Mas- de sociologia, a resposta é essa. diga. Agora, eu não posso afirmar 100% que todo mundo que tem um negócio, o objetivo principal é apenas o lucro. Não, Você não sabe? fala. É o lucro. Isso não é Marx que fala, não, Luiz. Não é Marx que fala isso, não. Não é Marx que começou isso, não, Luiz. Abra a origem das. Pô, como é o nome do livro de Smith? A origem da riqueza. As origens da riqueza, ou a origem da riqueza. São os economistas liberais que falam. Não é teoria de marxista, não. Lá tá, o que Adam Smith fala, aquela famosa frase de Adam Smith? Não é pela benevolência do padeiro que as pessoas todos os dias podem de manhã sair para comprar o pão, ter um pão fresquinho para se alimentar. É porque o objetivo é o lucro que elas vão ter essa oportunidade de comprar. O que é que ele está dizendo? Não é pelo bem comum, não é porque ele é uma pessoa boa, não é porque ele quer ajudar, é porque ele quer ter lucro privado, mas esse lucro privado, em última instância, vai ter um benefício social. Não foi Marx que falou isso, não. Você pega lá o escrito de Adam Smith, e se você perguntar a qualquer economista,
Você pode perguntar para qualquer empresário. Qual é o seu objetivo? É lucro. Não é para sócio, não é lucro. Tu vai dizer, mas ele, não sei. Sim, ele pode ter inúmeras outras qualidades ou outras, vamos dizer assim, outros imperativos éticos, mas se não tiver lucro, bal, já foi. Então, Luiz, tá lá em Adam Smith, tá? Adam Smith, você sabe, né? É anterior a Marx. Ele fala, né, isso, mas não é um lucro. Não é um lucro estático, vamos assim dizer. É um lucro que se amplia a cada, vamos dizer assim, a cada ano, né? Cada mês, a cada ano, a cada 2 anos, a cada 5 anos, a cada 10 anos. Então, estagnar é sinônimo de crise. Empresa tal lucrou 100 milhões, outra 100 milhões, no outro ano 100 milhões, no outro ano 100 milhões, 100. É algo de se preocupar. Lógico que o pior dos casos é prejuízo, obviamente, né? Mas é sempre ter mais e mais e mais. Você fala assim, poxa, professor, isso é interpretação de Marx, o Luiz pode falar? Não, os próprios capitalistas falam isso. E é sempre algo que nos chama a atenção, porque nós vivemos num determinado planeta, né? Finito, etc. E você tem um modo de produção capitalista que ele anseia sempre por um crescimento exponencial da geração de riqueza, né? Então por isso aí você vai entender todas as questões do meio ambiente e tal, essas coisas todas, mas é uma reprodução sempre ampliada. É isso que importa para eles. Não tem outra questão. Se Jeff Bezos, olha aquela questão, Bill Gates, Jeff Bezos, qualquer rico bilionário, ele tem... para vocês terem uma ideia, eu acho que a fortuna de Jeff Bezos é o equivalente ao orçamento da saúde e da educação no Brasil durante uns 3, 4 anos. Ou seja, se Jeff Bezos doasse toda a sua fortuna para o governo brasileiro, o governo brasileiro podia ficar tranquilo com relação ao financiamento da educação e da saúde durante os 3, 4 anos, para você ter noção, né? A fortuna de um indivíduo equivale ao orçamento de um país com mais de 200 milhões de habitantes. Porque ele vai parar nos 200 bilhões, 211, ele para nisso. Ele parou, ele largou o negócio, ele falou, não quero mais ganhar dinheiro. Ele fez isso, Luiz? Você tem conhecimento? Éricles, Yasmin, você viu alguma notícia falando, eu já tenho dinheiro suficiente, eu não quero mais. Mas, homem, não existe isso não, homem. Se morrer, ainda fica pensando dentro da cova. Rapaz, Por que isso, Luiz? Porque esse é o movimento do capital. Ele tem dinheiro que são... Cada um. Rapidinho. Eu não defendo ele nem nada, mas... Não é defender, não. Porque É só... Vai, diga. Mas assim, ô Sala, baixa aí, na moral, velho. Ei, rapaz, baixa aí. Assim, Vai, pra mim, é porque depende. Cara, se o Jeff Bezos, se o Elon Musk apenas objetivassem o lucro, olha, pense bem, a diferença de ser um milionário e ser um bilionário, tipo, cara, não faz diferença. É só a quantidade de dinheiro que você tem, porque o padrão de vida que você pode comprar é o mesmo. Logo, ele poderia ter parado nos primeiros milhões dele, porque ele não parou. Porque o objetivo não é o lucro. O lucro é uma consequência das ações que ele faz. O objetivo mesmo era fundar uma empresa e fazer essa... Não, é isso, Luiz. Vai se fundar uma empresa para quê, Luiz? Ô, Berg, por que se funda uma empresa? Para dar prejuízo? Não quer, Berg?
rapidinho. Tu quer vender, fazer... Mas o teu objetivo, se fosse só lucro... Eu não tô falando isso, Luiz. O que acontece? Eita, entra aí, agora é hoje. Vai. A sobrevivência dele. Eu não tô falando isso, Luiz. Eu tô falando que o objetivo da empresa é dar lucro. Da empresa, né? Isso aí é óbvio, cara. E dele ter lucro. Ninguém vai ganhar nada, Se ele der lucro, ela tá ele errada. falar assim, ó, rapidinho, se ele quer, eu quero colocar meu nome na história. Ele só vai colocar seu nome na história porque ele está com dinheiro. Eu quero ser lembrado na história porque eu, por exemplo, supondo, hipoteticamente, Luiz, eu fui lá, ajudei a construir a maior universidade do mundo com meus próprios recursos. Eu quero isso. Sim, mas você só fez isso porque você teve lucro. Porque você explorou o trabalho, extraiu mais-valia, conseguiu lucro, tal. E tanto dinheiro que você nem precisava mais se preocupar em sobrevivência. Nem se preocupava mais. Não, assim, para mim, entendeu? Essa coisa de que, tipo, esses milionários aí, eles visam algo além do lucro, que eles têm um ideal, assim, forte, tá ligado? De não benevolência. Para mim, isso aí não existe, não. Isso aí é muita romantização. Os caras mas não sou eu que estou falando, não, Luiz. Por exemplo, você vê professor, Max Weber. Diga, Luiz. Dá para me escutar quando eu falo assim? Dá. Dá? É que eu achei que eu tava falando e ninguém tava me escutando antes, tá entendendo? É porque tava uma zoadinha, né? Mas é normal, Luiz, de aula remota. É esquizofrênico. Mas, Luiz, Max Weber tá falando isso, cara. E Max Weber é um liberal. Max Weber, quando ele fala a tipologia das ações sociais, ele vai falar assim, ó, ação racional com... Bem-vinda de volta aí. A ação racional com relação a fins, que é típica da modernidade capitalista, é uma ação racional em que há imperativo das questões econômicas. Ele vai dizer, olha, há outro tipo de racionalidade, a racionalidade econômica não é a única que existe, mas a que predomina nesse momento histórico que nós estamos vivendo, né? E fora outros, né? Mas não é uma questão o objetivo é o lucro. Você vê isso se você fizer uma pesquisa sobre essa importância do dinheiro na sociedade, se você fizer uma pesquisa sobre os casamentos, isso em todo mundo, sobre os casamentos das famílias mais ricas do mundo, basicamente elas só se dão entre famílias da mesma condição econômica. Você não vê um rico casando com um pobre, com classe média, etc. Eles querem manter o padrão de vida e aqui a riqueza fica com eles mesmos. Então, amor, o cara pode trair, fazer o que for, mas na hora do casório, meu irmão, na hora do juridicamente, quando o operativo jurídico está lá, de quem vai herdar aquilo, é só com eles. Não vai ser dividido com ninguém. Por isso que você tem essa questão da herança tão forte, né? A crítica à meritocracia, né? Tão forte. E outros elementos, você vê isso na vida cotidiana, Luiz. Você vê na vida cotidiana. Eu vou dar um exemplo. Vocês podem... Essas questões são abstratas, mas é como eu estava discutindo, né, Luiz? E Lindenberg na aula passada, da resolução das questões. Você lembra, Eric? Lembra, Luiz? Eu conversei com o Lindenberg falando, mas a questão do entendimento. É uma questão abstrata, para fazer abstração, etc. Mas olha, todos vocês têm alguma rede social. Correto? Érico, você tem? Quem disser que não tem, tá mentindo. Lindenberg, você tem, né? O que eu tenho todas. Todas as redes sociais. É blogueiro, rapaz. Tô de grana. Yasmin, você tem, Yasmin? Eu tenho até Twitter, para olhar os políticos lá conversando merda. Ah, não, Tem velho. também. Twitter não, cara. Twitter é só pra brigar, O Twitter velho. é o melhor, velho, porque o Twitter a galera não é pra brigar, a galera
faz aquelas fios, rapaz, você aprende muita coisa, é só você seguir as pessoas corretas, né? Você não vai seguir todo mundo. Né? Laís tem, né? Tenho. Só não tenho Twitter que não sei pra onde vai, não. Já tentei, já. Ah. Heloísa e Tamires tem? Tamires, você tem, Tamires? Fala aí no chat. Heloísa também, se tiver falando. Heloísa tem, professor. Ela é blogueira do Instagram. Ela já postou uns videozinhos legais. Todo mundo blogueiro. Pegue no story do Instagram, ou quando você fala alguma coisa, olhar uns vídeos. Gente, qual é a tônica dos vídeos, Luiz? De grande parte dos vídeos, estou dizendo que é a totalidade, mas de boa parte, é um fulano lá com carro importado, é outro fulano lá na viagem, ou na viagem no exterior, é outro fulano falando sobre finanças, é o outro fulano falando sobre algumas coisas, etc. Teve até uma passagem, um videozinho de uma pessoa de humor, né, que expressa tanto nossa sociedade capitalista como o machismo, né? Não sei se vocês viram, ele falando, fulana, eu só vejo você com homens mais velhos, né? Por que você não fica com homens mais novos e tal? Aí ela mostrava um leque de dinheiro, falando assim, aqui é porque eu ando com homens mais velhos, mostrando que os homens mais velhos teriam uma condição maior que os mais novos, etc. Então, que é uma falácia, né? Tá todo mundo igualmente quebrado, né? E parece que virou moda, não foi, professor? Eu já vejo assim no Instagram, as meninas botando, o velho rico, não sei o quê. Como se existisse, como se você fosse em cada esquina tivesse uma pessoa rica, né? Até a noção de riqueza dessas... É porque é tão construído uma construção ideológica do que é ser rico, é que se você tiver um apartamento próprio, uma casa própria, um carro, etc., viajar alguma coisa uma vez no ano, a galera já vê que você é rico. Rico não é isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas só ter um iPhone que o povo já diz que você é rico. Não, mas iPhone não, porque você vê o iPhone lá, nego quebrado, sem trabalho, etc., divide em 50. Eu não entendo essas coisas, né? Ele fala porque iPhone não trava, etc., etc. Pô, eu vou trocar meu celular, que não é fuleirozinho, vou comprar outro. Velho, porque o iPhone não quebra. Mentira, não é porque o iPhone não quebra, não, porque se construiu na sociedade de consumo um entendimento, uma identificação de que o iPhone é sinal de status social elevado. Não é questão só técnica. Porque não trava, porque isso, porque... Não. Pode ter tudo isso? Pode. Mas ele, ao lado de tudo isso, é uma questão de status. É isso. Não tem outra conversa. A maioria das pessoas é mais pelo status, assim. Tem alguns iPhones que realmente tem uma qualidade de câmera muito boa para quem grava vídeo para, sei lá, alguma coisa e necessita. Realmente, tem alguns iPhones que tem uma qualidade muito superior a de outro celular. Mas, assim, a maioria das pessoas é por causa disso, porque a Apple e as pessoas juntos, né, construíram essa imagem que o iPhone é um negócio exclusivo, isso e aquilo, quem tem iPhone tá comprando praticamente está comprando status, não está tentando comprar um celular, está tentando comprar status. Mas é assim mesmo, né? Principalmente no Brasil, que é muito influenciado pela cultura americana, né? Isso é verdade. Certíssimo. Muito influenciado mesmo. Porque logo numa cultura tão, né? Não, é outra cultura, mas fazer o quê? Mas é a cultura dominante, né? Aí você pode pegar, eu tava dando a Lindenberg, que é blogueiro, né? Lindenberg e Heloísa, né? Os blogueiros da sala. Não sou blogueiro, não. Só fico vendo que o povo... Não, Ericles falou que você era blogueiro. Eu confio em Ericles. É blogueiro, professor. É blogueiro e TikTok. É blogueiro, professor. Fica postando coisa que nem Instagram, rapaz. Safado. Quero ver as danças. Como? Meu Deus do céu. As danças de... Já pensei as danças de Eric no TikTok, né? Ainda bem que eu não tenho, né? Você vê que basicamente, rapidinho, sobre essa questão, basicamente a centralidade do status social vinculada à questão da economia, que nem sempre foi assim, né?
a questão do você ter um dinheiro, ter bens materiais, né? Você vê no Instagram, cara. Olha no Instagram, faça uma análise. A galera tem que analisar as coisas que acontecem. Vocês têm que analisar também, porque é a vida social ali falando. Essa questão, acho que foi Laís que falou, né? Sobre o velho rico, que eu falei que acho que foi Laís que confirmou. É isso, cara. É a subordinação, Luiz. Aí é Marx que está falando mesmo. As outras eu falei que Max Weber fala, Adam Smith fala, mas aí é Marx. A questão ligada tão íntima, tão humana, né? Que é o sentimento de carinho, de amor, pouco importa. Você vai dizer, eu conheço determinado fulano com amor. Lógico que existe. É óbvio que existe. O que se está falando aqui, parte considerável das pessoas, elas vão se relacionar porque elas querem uma pessoa que dê uma determinada condição de vida para ela. Gostando ou não. Aí tem questão, vai trair, você trai, mas tem uma vida confortável. É o que importa. E isso, lógico que vai ter sua expressão consciente, e isso não é só de mulher para homem, não, viu, gente? De homem para mulher também existe, óbvio, né? Não vai pensando porque a mulher quer entender. Não, o homem também é interesseiro, é a lógica da sociedade capitalista. Lógico que tem a questão consciente, mas tem a questão inconsciente, né? E a partir do momento que você enxerga, por exemplo, a cultura, o modo de falar que é feio, etc., os erros de português, a forma de se vestir de uma pessoa que é mais humilde que você, o trabalho que é considerado mais humilde, você fala, poxa, a pessoa até é bonitinha, mas, poxa, como é que ele fala, etc. Tudo isso, são todas essas questões que demonstram a própria posição na estrutura social e econômica, a própria estratificação social. É isso que o Marx está falando, chamando a atenção. Entendeu? Há outros, mas eles se tornam basicamente subordinados em muitas das vezes, eles se tornam subordinados a todas as outras esferas, a religião, as relações afetivas, as relações familiares, né? Por exemplo, você pode ter, vocês conhecem, ouviram algum comentário, né? De alguma coisa, você pode ter um casal que se gostam muito, etc., mas, sei lá, um fica desempregado, tem uma crise econômica, etc. A própria centralidade da economia, nesse sentido, vai desgastar aquela relação, mesmo que haja amor. Porque não há essa separação entre família e a esfera privada da família, a esfera pública das relações econômicas, elas estão se interrelacionando. Então, é como a economia, a força que a economia tem na própria estrutura da nossa sociedade. E que abrange tudo, né? As religiões, por exemplo. Teve um cara que, rapaz, foi um absurdo tão grande que eu devia ter guardado essa entrevista. Um cara da extrema-direita da Europa, ligado a esse Steve Bannon, ele falou um negócio ali que eu achei, rapaz, como é que um cara fala um negócio desse? A gente falando sobre o neoliberalismo, sobre o Estado mínimo, aí no final ele falava que o catolicismo, desde sempre, é uma instituição religiosa que se identifica, se adequa perfeitamente ao Estado mínimo, que é defensor do Estado mínimo. Olha que maluquice, velho. A Igreja Católica, ela surge muito antes do capitalismo, e o neoliberalismo é uma expressão do Estado mínimo, etc., é uma expressão teórica que surge basicamente depois da Segunda Guerra Mundial, enquanto expressão teórica definida, né? Seus dogmas econômicos. O cara conseguiu a proeza de fazer uma vinculação do catolicismo e a defesa do Estado mínimo. Olha que maluquice.
é só um mundo que o mundo capitalista, que o centro da economia, você tem uma aberração dessa. De pessoas que defendem isso. Aí é isso, Luiz. Você pode ter outras. É isso que eu tô falando. Você pode ter outros objetivos, mas se não tiver lucro, acabou, acabou, velho. E é um lucro sempre ampliado. Está sempre em crescimento, né? Está sempre tendendo ao crescimento, né? E quando para, ou quando há um decréscimo... É que eu estava entendendo diferente o que o senhor estava falando. Eu estava vinculando as coisas diferentes. Mas realmente, a empresa, o foco dela ali é lucro, pô. Senão ela para, né? Ela quebra, não vai em frente, né? Mas o lucro... É porque a gente está falando assim, vamos dizer assim, em hierarquizações, né? O objetivo maior das pessoas no mundo, quando eu falo das pessoas, gente, entendam que a maioria das pessoas, viu, gente? A gente não pensar lá, mas eu conheço um fulaninho que não vive assim. Não é assim, né, gente? É a maioria. A maioria, desculpa. É ter dinheiro. Ele faz tudo para ter dinheiro. É essa. Aí você pode, porque nego quer ter dinheiro. Ou rouba, ou faz. Isso tem sites, né, que são especializados, sites de relacionamento que são especializados, né, nessa questão de relacionamento com pessoas que têm dinheiro. Que surgiu lá nos Estados Unidos. Só podia surgir nos Estados Unidos, né? No capitalismo mais avançado, só podia ter surgido lá. Mas vocês conhecem, óbvio, né? Não é nenhum segredo, vocês conhecem, então, um site especializado na intermediação de mulheres que procuram homens com dinheiro ou de homens que procuram mulheres com dinheiro. E o amor que se lixe. A pessoa bonita que se lixe. É luxo, velho. Não quer luxo. Quer viagem, quer ser paparé, etc. Todas aquelas coisas lá, né? Sem o peso e o estigma social próprio da prostituição. Não? Então, eles dão outro nome, né? Relacionamento isso, relacionamento aquilo, porque socialmente há um preconceito muito grande, um estigma muito grande, né? Uma identidade negativa, como a gente pode falar em sociologia. Né? Aí eles usam esse tipo de não. Mas no fundo, em essência, não é que. É basicamente a mesma coisa. Tá certo? Mas essa questão, essa mudança semântica parece que alivia a consciência deles, né? Quando você vai fazer a pesquisa, etc. Mas é isso, Luiz. A barca, você tem outra, você tem espaço para o amor? Tem, lógico. Para a solidariedade, óbvio que tem. Para a caridade, para outras formas de relacionamento, tem. Óbvio, mas que essa estrutura é muito pesada e que subordina todas as outras, isso é igualmente fato. Mas foi um bom papo agora, eu gostei desse papo que o Luiz lançou. Massa. Aí vocês olham no Instagram, no TikTok, essas coisas todas, olhem para ver se grande parte dessas coisas estão vinculadas à questão do dinheiro. Tá certo? Sim, Olha, sim. façam essa porque análise. todo mundo quer ser famoso. Lógico que tem a questão, eu quero ser famoso. Consegue patrocínio e ganha dinheiro, gente. Quero ser tal. Não, óbvio que, ser famoso, ser reconhecido, ter seguidores, mas ele quer ganhar, ele sempre quer tirar uma grana, ter, sei lá, 500 mil, 1 milhão, 2, ganha-se uma grana, né, velho? As empresas vão procurar ele, né, para fazer propaganda dos seus produtos, tal, em troca de alguma coisa, óbvio, né? É uma nova profissão, né? Ser blogueiro, e a Heloísa é blogueira, né? É uma nova profissão, né? Lindenberg também. TikTok também, a galera ganha dinheiro, né? Com TikTok, essas coisas, é uma profissão, né? Da internet, das redes sociais. Né? YouTuber também na profissão. YouTube a galera ganha, quem tem canal, aquele Luiz Felipe Neto ganha um caminhão de dinheiro, né? O professor estava vendo uma discussão desse
era pra ver se esse negócio de trabalhar com mídia, de ser blogueiro, ser TikTok, realmente poderia se encaixar em uma profissão. Ah, eu trabalho com... que eu sou blogueiro. Eu Ah, tava vendo um dia desse que tinha gente que dizia que não era profissão, tinha gente já que dizia que era, essas coisas todas. Cara, essa questão de ser uma profissão, pra hum, mim, com certeza é. Porque o que é uma profissão, né, cara? É você exercer um serviço em prol em troca de um produto, né? Isso é uma profissão. Agora, assim, essas coisas aí, você pode dizer que tudo você começa por hum. amor. Mas quando você começa a pegar em dinheiro, eu não sei o que tem. O dinheiro eu acho que ele tem algum tipo de, sei lá, algum tipo de substância que faz você se enviesar totalmente, tá ligado? Você muda completamente. Você vê aí, hoje em dia, o sonho de toda criança é ser blogueiro, cara. Você É. perguntava antigamente, as meninas principalmente, as meninas pensavam, não, eu quero ser enfermeira, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Hoje em dia, eu perguntei à minha cunhadinha pequenininha, cara, ela já disse que o sonho dela é ser blogueira. Aí, por quê? Você começa por amor, você gosta de dançar, você gosta de fazer aqueles vlogs, mas depois que você começa a pegar no dinheiro, essa paixão que você tinha se torna apenas, tá ligado? Apenas um método de ganhar dinheiro. Às vezes Mas você faz nem por gostar, você faz por obrigação só para manter aquela renda mensal. tudo tá subordinado, né? A profissão, é a minha profissão. Eu que não vou falar nada porque eu sou blogueiro, então tá certo. Eu sou youtuber, beleza, eu trabalho. Que às vezes é meio difícil, porque é novo, né, Laís? São, vamos dizer assim, empregos novos, trabalhos novos, né? É novo sempre desperta essas, esses debates, né? Quando surgiu o cinema, Laís, a gente está falando disso, né? Acho que não, Luiz, não, Luiz. É mais uma questão de fora para dentro do que dentro para fora, né? Porque dinheiro é sinal de status, né? De poder. Nossa sociedade, ela vincula dinheiro a poder, né? Então, quanto mais dinheiro você tem, teoricamente, mais poder você tem, né? Laís, quando surgiu o cinema, lá no final do século XIX, início do século XX, né? Que a arte cinematográfica é uma arte nova, né? Relativamente nova, os teóricos da arte, etc., todos eles se debatiam com essa discussão. Ah, o cinema é uma indústria, né? Então ele é arte. Como é que pode uma expressão artística ser ao mesmo tempo uma mercadoria? E não é que ele se torna uma mercadoria, como Benjamin fala. Benjamin fala também mais principalmente Adorno. O cinema não se torna mercadoria. O cinema, desde sempre, ele é uma mercadoria. É diferente. Mas Sim, eu já ia hoje discordar já... se você dissesse que não era. Não, desde sempre ele é. Aí tá ok. A literatura se torna mercadoria. O cinema nasceu já sendo mercadoria. Aí rolava. E é arte? Como é que isso pode ser arte? É porque era novo, Luiz. Aí, obviamente, que ao decorrer do tempo, hoje ninguém mais discute se é arte ou não. E a questão da internet, ela se tornou, vamos dizer assim, uma saída para as populações, para as pessoas da classe trabalhadora, para ganhar dinheiro. É isso. Como qualquer outra. Entendeu? Como o tráfico de drogas, é isso também. Uma forma que as pessoas acham para ganhar dinheiro no mercado de trabalho de desemprego gigantesco. Né? E uma forma de trabalho, tudo isso é indústria cultural, né? E uma forma de trabalho que não necessariamente precisa de algum tipo de formação acadêmica, né? E, tá, lógico que tem muita da fantasia, tem aquele chama de digital influencer, né? Digital influencer, pá. Do interior de Alagoas, eu esqueci que é um famoso pra caramba. Ele tem o mesmo nome de uma outra pessoa também, que tinha, esqueci o nome.
Ah, não sei, eu esqueci, era de Alagoas. Tem milhares, não sei o que lá. Ele conta a história da infância pobre, né? Até que teve até uma polêmica com ele, que ele fez uma festa gigantesca, que foi no auge da pandemia. É Gente, Carlinhos Maia, Carlinhos Maia, Carlinhos Maia. Mas como tudo no capital, tem aquele invólucro de irrealidade e fantasia, né? Ele tá muito bem de dinheiro agora, né? Outros estão muito bem de dinheiro agora, tal. Todo mundo tá tudo bem de dinheiro agora. Aí todo mundo, como no capital todo mundo, umas 2, 3, 4. Isso daí é questão, só o modo de falar. 2, 3, 4 pessoas ganham muito dinheiro. Aí todo mundo vê, vai tentar repetir e não ganha dinheiro. Óbvio, o capital é assim, né? Aí todo mundo, blogueiro, etc, etc, 95% não vai ganhar dinheiro. Aí são os 5% que ganham dinheirinho, etc, etc. Aí ele vai passando, tem algumas coisas, porque eu saí da pobreza daqui de Alagoas, tal, agora estou na condição, tal. Aí lógico que a galera vai constrói uma fantasia de que é possível, né? Ganhar dinheiro, né? Mas se a cada surgimento dessas novas profissões, desses novos negócios que surgem no mundo capitalista todo, se fosse fácil ganhar dinheiro assim, poxa, porque o mundo teria tanto pobre, né, no planeta Terra, né? Não é possível que as pessoas são pobres porque elas querem, né? Tem dificuldade, a pobreza é pobreza, você pegar 2 buzus, aquele engarrafamento, aquele ônibus cheio, e mau humor de patrão, não sei o que lá, e mau humor do motorista de ônibus, e mau humor seu também, aquela coisa. Não é possível que as pessoas gostem dessa vida, né? Tem muita de ilusão, etc, essas coisas, né? Mas é assim uma nova profissão, né? Digital influência, etc, né? Falar sobre maquiagem e tal, tal. Aí você vai perguntar, você gosta desse... Eu acho que 99% das vezes, 99% das vezes, eu acho que não é a coisa que eu paro para assistir, viu, gente? Mas a galera hoje não é à toa que o nome é digital influência, né? Porque eles influenciam mesmo o comportamento de todos nós. Não tem a sombra de dúvidas que eles influenciam, gente. E por isso que as marcas patrocinam eles, vão atrás deles, etc, etc. Porque as pessoas têm... em minha época, né? Eu não sou velho não, viu, gente? Quando eu falo assim, minha época, porque eu sou um pouquinho mais de idade que vocês, não sou velho, não. Né? Mas era jogador de futebol, a galera aqui no Brasil era pagode, etc. Mas eu nunca fui muito fã de pagode, não, mano. Mas o sonho era ser rockstar, essas coisas todas, né? Ali que era sucesso, de ser rockstar, e tocar, tal, etc. Aí outros eram jogador de futebol, outros não. Aí hoje em dia, a questão é blogueiro mesmo, a galera. Como o Alex falou, internet, etc. Tal. Mudou, né, mano? O mundo não para, né? Então as coisas mudam. Novas realidades surgem. Né? Mas todas têm esse fundamento do modo de produção capitalista, né? Então, o papo foi massa, a aula já tá acabando, velho. Não falei nada do que eu ia falar da aula de hoje, meu Deus do céu. Por que isso, gente? A gente vai ter que marcar outra aula, né? Não, logicamente que a gente falou de sociologia, por exemplo, a gente falou de sociologia vamos dizer assim, sociologia dos blogueiros, o estudo sociológico, antropológico dos blogueiros. Sim, a gente discutiu a influência do capitalismo na nossa sociedade e tudo mais. Nós falamos do conteúdo, né? Mais específico não foi. Eu vou falar uma coisa rápida. Não tinha, como eu botei lá na lousa, né, a moda de produção capitalista e suas crises. Crise econômica significa vamos dizer assim, uma estagnação no processo de acumulação de capital em sua expressão, basicamente, vamos simplificar, em sua expressão monetária, dinheiro. Ou seja, os lucros deixam de crescer. Mas não é lucro de uma ou duas empresas, não. É lucro do conjunto da classe capitalista. Então, quando você tem, vamos dizer, um trave nesse crescimento, aí são momentos de crise, né?
que aí começa desemprego, vai desemprego para lá, desemprego para cá, a taxa média de lucro vai cair, as expectativas, que eles falam tanto de expectativas futuras, tornam-se cada vez mais, vamos dizer assim, menos promissoras, etc. Então, há um colapso mesmo, colapso no sentido de que mais pessoas pobres, a economia ela para, né? A produção, os investimentos caem, tudo isso, então você tem um clima de, vamos dizer assim, de turbulência social, mas que tem sua origem nas relações econômicas. O cerne, o centro que você tem que entender é que eu vou ter que marcar uma aula extra, vamos ver se a gente marca uma aula extra, mas vocês estão com... Ou então a gente termina isso, a gente junta isso, termina, falar um pouquinho na próxima aula e começa outro conteúdo. A crise é inerente ao capital. Tá certo? A crise não é algo posto pelo Estado, não é algo que aconteceu, não é algo que o modo de produção capitalista estava funcionando de forma maravilhosamente bem. É por algum tipo de acontecimento, sei lá, supondo, choveu menos do que previsto, aí causou aquela coisa. Não! O capitalismo é sinônimo de crise. Não existe capitalismo sem crise. Porque crise se relaciona a esse entrave no processo de valorização do valor, de crescimento da acumulação de capital. Chega um momento, como eu falei, em 29, 2008, outros momentos específicos, que é esse que chega a um nível absurdo, que tem profundas consequências sociais, perversas consequências sociais. Mas, em outros momentos, há esse processo de crise econômica, mas que, vamos dizer assim, são menos graves, né? São menos intensos, né? Então, aquela, vamos dizer assim, uma intensidade menor. Algum setor da economia vai mal, um setor mais está desempregando, há outro setor aqui que vai mal, né? Há questões de choque de interesse entre frações da classe dominante ali, uma está perdendo, a outra está ganhando demais, aquele choquezinho, mas não tem aquela consequências sociais mais amplas e mais drásticas, mais bárbaras, como, por exemplo, 29, 2008, etc. Então, não se pode entender capitalismo sem crise. Então, para a gente continuar na nossa próxima aula, espero, né? Vocês assistam, se puderem, assistam um vídeo, não parece ser longo, né, de Leida Paulani, uma competente professora, acho que era da USP, né? E durmam com esse barulho de que as crises capitalistas elas estão relacionadas à escassez ou à superabundância. Eu vou deixar essa pulga atrás na orelha de vocês, tá certo? Para a nossa próxima aula, que apesar de vocês não terem mais aulas agora, vocês provavelmente estão com fome, etc. Tem outros afazeres. Mas é o que eu vou deixar para vocês, enquanto uma pergunta que eu vou recuperar na próxima aula. Viu, Éricles, Tamires, Yasmin, Lindenberg, Laís, Heloísa blogueira, Luiz, Lindenberg vou botar Lindenberg, TikToker, né, Éricles? Não, a única rede social que eu odeio é TikTok. O resto eu uso, é verdade. Você tem TikTok, Laís? Eita, velho, tá gravando aí. Aí, abre todo mundo, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Pensem, fiquem com essa pulga atrás da orelha. As crises econômicas capitalistas, elas são consequência de escassez, significando falta. Né? Escassez é falta, né? Está escasso lá, até falta aqui. Né?
Ou, pelo contrário, são crises de superabundância, ou seja, está se produzindo demais. Tem sim uma produção de riqueza maior do que a capacidade de consumo, ou está se produzindo menos do que a demanda por determinados produtos ou determinados produtos. Pensem direitinho, façam as suas atividades que eu passei. Dúvida, qualquer dúvida, sempre você está aberto para me procurar, falar alguma coisa. Pode me procurar se tiver dúvida antes de responder. Aí, se vocês assistiram um vídeo, né, vocês vão já saber a resposta. Mas se vocês, sei lá, não quero assistir, é muito grande, etc. Aí, ou quero pensar antes e assistir depois, ou quero discutir com o professor lá, pense. Crise no capitalismo é crise que se origina porque há uma falta, há um déficit na produção de riquezas, ou, pelo contrário, a crise capitalista se origina em uma superprodução, em um excesso de produção, em um excesso de riquezas. Tá certo, gente? Combinado? Vocês vão pensar? Combinado. Beleza. Valeu, Laís. Heloísa Blogueira já foi. Luiz, abração, Luiz. Bom papo. Valeu, hoje. professor. Até semana que vem. Até semana que vem. Até terça-feira, né? Valeu, professor. Tamo junto. Cris, tamo junto. Tamires, valeu. Yasmin, Tchau, professor. abração. Fui, Ludeberg. Valeu, professor. Valeu. Grande homem. Vambora. Valeu. Boa sorte aí, meu cara.